turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier, de volta para mais uma aula de matemática. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Já temos a presença de Lázaro e a presença de Samara aí no chat, viu, professora Sandra? Ok. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Muito obrigada, professora Kátia. É isso mesmo. Vamos participar mais ainda, porque a aula está bem legal. Isso mesmo. O que é que a gente vai explorar aqui na aula de hoje? Lembrando que temos aqui a presença de Késia, nossa intérprete de Libras, que se encontra no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Késia. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos falar aqui sobre números. O que exatamente de números? Adição e subtração. Para isso, eu vou trazer alguns probleminhas para a gente resolver e eu conto com a participação sempre de vocês aí que nos assistem, né? Os professores, os estudantes, quem está no chat ao vivo conosco, quem coloca a resposta também participa lá no YouTube, que eu estou sempre acompanhando. Então, vamos lá. Eu vou começar com um probleminha aqui, onde eu trago o problema e tenho 3 perguntas para que vocês, de acordo com o problema, escolham a pergunta. Qual é a pergunta que corresponde ao problema? Então, de olho aqui na minha mesa, tá certo? Vamos lá? Tá bem miudinho, mas eu vou ler para vocês. Olha só. Mário possui 16 figurinhas e Júlio possui 6 figurinhas. Então, observem, né? O probleminha, Mário possui 16 figurinhas e Júlio possui 6. Aí eu quero saber, qual a pergunta que combina com esse problema? Vou ler 3 perguntas para vocês, tá? Primeira, quantos peixes eles compraram? Será que essa pergunta vai completar o probleminha? Com quantos pirulitos eles ficaram? Será que é essa segunda pergunta que completa o probleminha? Ou é a terceira pergunta? Quantas, né, figurinhas os dois possuem juntos? E aí, estudantes, o que é que vocês me dizem? Qual é a resposta que corresponde a esse probleminha? Vamos ver. 1, 2 ou 3? Qual é a pergunta que corresponde ao problema que inicia assim, ó? Mário possui 16 figurinhas e Júlio possui 6. Já temos resposta, professora Sandra? Deixa eu só dar uma atualizada aqui para ver. Rapidinho, deixa eu ver. É porque hoje é segunda-feira também, o pessoal chegou. A Samara disse que é 3. Como foi, professora Sandra? A Samara e a Maiara agora disseram que são 3 figurinhas. Olha, temos mais um estudante. Quem foi que chegou por aí? Bom, nós estamos com o Lázaro, a Maiara e a Samara. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Por quê? Se o probleminha fala que eles possuem figurinhas, eu tenho que ver uma pergunta, né, que tenha aqui relação com essas figurinhas. Logo, a terceira pergunta diz o seguinte: quantas figurinhas os dois possuem juntos? Então, parabéns aí para as meninas que responderam. Por que não é quantos peixes eles compraram? Não pode ser essa pergunta, quantos peixes eles compraram, porque o probleminha não está falando de peixe. Também não pode ser com quantos pirulitos eles ficaram, porque também o probleminha não fala de pirulitos, ele está falando de figurinhas. Por isso que é importante, quando a gente está lendo o probleminha, a gente entender o problema para poder responder. Então, essa é uma forma que eu trouxe aqui, né, para a gente pensar como construir um problema. Se tem lá a sentença, né, falando sobre figurinhas, você precisa fazer uma pergunta que esteja direcionado para as figurinhas. Estão conseguindo entender? Será que vocês conseguem me responder o resultado desse probleminha? Eu vou ler agora o problema completo, tá certo? Olha como ele ficou. Mário possui 16 figurinhas e Júlio possui 6.
Quantas figurinhas os dois possuem juntos? Vocês conseguem me dar essa resposta? Quantas figurinhas os dois possuem juntos? Percebam que a gente quer saber quantas figurinhas eles têm juntos. Então, como é que a gente chega a esse resultado? Como é que a gente chega a esse resultado? Digam aí para mim. Que continha eu preciso fazer? Digam aí para mim. Vamos lá? Vamos lá? Temos resposta, professora Sandra? Conta pra gente aí. Temos sim. A Samara, porque assim, são respostas diferentes, né? A Samara disse que são 13. Lázaro disse que o total é 16 mais 6, que é igual a 22. Olha, que maravilha. Então, vamos lá. De olho aqui no quadro. Como é que a gente vai responder? Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai responder isso, tá? Olha só. Deixa eu ver se a câmera chega aqui e a gente vai responder. Se um tem 16 e o outro tem 6, então a gente vai justamente juntar as quantidades para chegar ao resultado. Logo, como é que eu resolvo essa adição? Se a gente está juntando, né? A gente está resolvendo aqui por uma adição. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho, como é 16, 10 mais 6. E eu tenho aqui a outra unidade, 6. Então, eu consigo resolver aqui, ó. 6 mais 6, 12. Com mais 10, 22. Então, eu consegui decompor 16, somei mais 6 unidades e cheguei ao resultado. Lázaro aí está de parabéns. Quem mais, professora Sandra, chegou a esse resultado? Somente Lázaro. A Samara se confundiu um pouquinho com o problema. Ok. Agora eu vou trazer outro probleminha. Esse probleminha, ele está desorganizado e eu preciso que vocês me ajudem a organizar para chegar ao resultado, tá certo? Então, vamos ver se vocês conseguem me ajudar por onde começa, tá? Tem aqui, ó, quantas bolas de gude ele ganhou? Estou começando aqui pela pergunta. Pedro tinha 7 bolas de gude para jogar com seu amigo. Ao final do jogo, ele ficou com 19 bolas. E aí, por onde é que esse probleminha vai começar? Frase 1, 2 ou 3? Eu posso começar um problema pela pergunta? A pergunta ela vai ser sempre o quê? O final do problema, não é verdade? E agora, se eu já sei que a pergunta é o final do problema, a frase que eu devo começar é: Pedro tinha bolas de gude para jogar com seu amigo, com seus amigos. Segunda frase. Ao final do jogo, ele ficou com 19 bolas. E aí, qual é a ordem desse probleminha? Já temos resposta aí, professora Sandra? Temos sim. Maiara e o Lázaro disseram que é pela segunda frase. Isso mesmo! Essa turminha é muito boa em matemática, adoro. Então, vamos lá. Pedro tinha 7 bolas de gude para jogar com seus amigos. E agora, como é que a gente completa esse problema? Pela última frase, ó. Ao final do jogo, ele ficou com 19 bolas. E agora vem a pergunta para a gente poder resolver o problema. Quantas bolas de gude ele ganhou? Vocês conseguem me dizer aí a resposta? Vamos agora interpretar o problema, tá? Pedro tinha 7 bolas de gude, e aí, ó, para jogar com seus amigos. Então, ele tinha 7 bolas para jogar com seus amigos. Ao final do jogo, ele ficou com 19 bolas. Quantas bolas de gude ele ganhou? Ele tinha uma quantidade inicial. No final do jogo, a quantidade dele aumentou. E aí a gente quer saber quantas bolas de gude ele ganhou. Será que vocês conseguem perceber como é que a gente resolve esse problema? Me digam aí. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos pensar, vamos pensar. Professora Sandra, já temos resposta? Estou aguardando. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui essa continha, tá? Vamos pensar como é que eu vou fazer aqui. A gente tem, ó, a quantidade final dele
A gente tem quanto ele tem inicialmente. Eu não tenho a quantidade que ele ganhou, mas eu tenho a quantidade final, que é quanto? 19. Teve uma resposta aqui, professora. Teve uma resposta? Quem foi que respondeu? O Lázaro disse que é 7 mais 12 igual a... Ele colocou 9. Ah, ele pensou de uma forma diferente, mas que chegou ao resultado. É. Muito bem, Lázaro. Olha só, deixa eu apagar aqui esse daqui, para não confundir vocês, tá? Olha só. Se a gente tem um resultado e tem a situação inicial, eu preciso fazer a diferença para chegar aqui, ó, justamente quanto ele tem. 19 menos 7. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 9 da unidade, tiro o 7 e fico com 2. Né? Então, 19 menos 7 é igual a 12. Só que Lázaro, ele pensou ao contrário. O que foi que ele fez? Ele pensou em um número que, somando com 7, desse 19. Então, ele fez isso. Ele também poderia fazer o seguinte, né? Contar de 7 até chegar em 19, seria uma outra possibilidade de você chegar ao resultado, ok? Então, parabéns aí da forma que vocês construíram e chegaram ao resultado. Vamos para o último problema. Mais uma vez, eu trouxe os probleminhas aqui, ó, misturados, e quero que vocês me ajudem a formular esse problema de forma organizada, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vamos para a primeira frase. Samara possui 35 pulseiras na sua coleção. Segunda frase. Quantas pulseiras ela tem agora? Terceira frase. Quando foi usar, percebeu que 12 estavam partidas. E agora, me ajudem aí. Por onde eu começo esse probleminha? Pela frase 1, 2 ou 3? Me digam aí. Samara possui 35 pulseiras na sua coleção. Frase 2. Quantas pulseiras ela tem agora? Frase 3. Quando foi usar, percebeu que 12 estavam partidas. Eu vou começar por onde essa frase, esse probleminha? Pela frase 1, né, que está trazendo a situação inicial, que Samara possui 35 pulseiras na sua coleção. Já temos resposta aí, professora Sandra? Deixa eu ver aqui. Estão dizendo aqui. Pela 1. Isso mesmo. A pergunta é a segunda frase. Então, a pergunta do problema, a gente vem sempre o quê? Por último. Então, eu vou trocar essa posição aqui, ó. E vou continuar o meu probleminha. Olhem só. Samara possui 35 pulseiras na sua coleção. Quando foi usar, percebeu que 12 estavam partidas. Quantas pulseiras ela tem agora? Vocês conseguem me dar a resposta? Como é que eu resolvo esse problema? O que é que eu preciso entender? Que ela tinha uma quantidade, só que dessa quantidade, quando ela foi usar, ela percebeu que 12 tinham sido partidas. Então, se 12 pulseiras tinham sido partidas, o que era que estava acontecendo com a situação inicial dela? Estava diminuindo as pulseiras ou estavam aumentando? Estavam diminuindo, né? Então, se ela tem 35 pulseiras e 12 foram partidas, a gente precisa fazer uma continha de subtração para entender agora com quantas pulseiras ela vai ficar, já que a quantidade de pulseiras dela está diminuindo. Então, vou usar aqui essa partezinha de cima, ó, para a gente resolver. Será que vocês conseguem me dar o resultado aí? 50 não, né? 35 menos... Quantas pulseiras que estavam partidas? 12. Aqui, já temos resposta? Conta pra gente, professora Sandra. Pronto, a Mayara já respondeu direto, disse que são 23. E o Lázaro fez a conta, né? 35 menos 12 igual a 23. Isso. Como é que eu resolvo essa conta por uma decomposição? Eu pego as dezenas, ó. 30 menos 10, que é igual a quanto? 20. E pego agora as unidades. 5 menos 2. Deixa eu tirar aqui para poder vocês verem. 5 menos 2. Vai dar quanto?
3. E agora o resultado. Responderam o que aí, professora Sandra? 23. 23, exatamente. Olha aqui o resultado. Ó. 20 mais 3, que é igual a 23. Eu estou resolvendo fazendo uma decomposição, tá? Mas você poderia só pegar 35 menos 12, armar também a continha, né, que é outra possibilidade, e você resolve essa continha e chega ao resultado. Matemática é bom por isso, né, que a gente consegue aí seguir vários caminhos e chega a uma resposta, né, ao mesmo resultado. E agora vamos voltar aqui para a pergunta desafio. Respondam no chat, respondam no YouTube. João tem uma coleção com 51 carrinhos e Carlos uma coleção com 39 carrinhos. Quem tem mais carrinhos e quantos a mais? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprenderam um pouquinho aqui como construir problemas e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, um grande beijo para todos que nos acompanharam hoje.